O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e de uma maneira muito especial, hoje, aqui no Brasil, nós comemoramos a solenidade de todos os santos. Todos os santos. Aqueles que a Igreja canonizou e colocou como exemplo para nós que estamos aqui ainda, e olhando para eles nós possamos nos espelhar, e nos espelhando neles possamos imitá-los, vendo o grande amor que eles tiveram para com Deus. E nessa multidão que João falou que ele viu, são aqueles que venceram o pecado, venceram as perseguições por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foram fiéis a Deus em tudo, amaram a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, praticaram o bem. E a Igreja colocou esses de exemplo, porque hoje eles se encontram diante da face de Deus e adoram a Deus. São eles que estão dizendo diante de Deus: Tu és santo, Tu és o Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. São eles que se prostram diante da face de Deus e adoram de todo o coração. Santo Antônio, Santa Teresinha, Santa Maria Gorete, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Assis, Santo Irineu, todos esses estão diante da face de Deus, glorificando, amando, estão lá
aqueles que fizeram a vontade de Deus aqui, que se penitenciaram. Santa Jacinta, São Francisco, Marto, dos Três Pastorinhos, Santa Maria Gorete, como eu já falei antes, Santa Gertrudes, uma infinidade de santos que a igreja proclamou, dizendo: esses são aqueles que estão diante da face de Deus. Mas também existe outra multidão de santos que no anonimato da vida neste mundo, eles não foram colocados no altar, mas estão diante de Deus do mesmo jeito. No escondimento, na vida cotidiana, aquela dona de casa, aquele dono de casa, aquele agricultor, aquela agricultora, aquele gari, aquele advogado, aquele técnico, que no anonimato eles louvaram, bendizeram, glorificaram, eles viveram a pureza de coração, eles lutaram pela justiça, mas que estão diante da face de Deus. E aí, diante da face de Deus, também estão aqueles do Antigo Testamento: Jeremias, Abacuque, Isaías, Moisés, Esther, Ana, Judite. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Esses são todos aqueles que serviram a Deus, aqueles que foram vistos, os que não foram vistos, aqueles que, sacerdotes, bispos, papas, que viveram as bem-aventuranças e que amaram a Deus de todo o coração. Hoje eles estão diante de Deus dizendo: Tu és santo. A Ti a honra, a glória, a divindade pertence ao Cordeiro para sempre. Aqueles que derramaram o sangue pela causa do Senhor, os mártires, aqueles que tiveram de confessar diante dos hereges, diante de imperadores, e tiveram que dizer: Jesus é o Senhor. Nós temos um Pai que está no céu. Nós temos o Espírito Santo. Nós amamos a Santíssima Trindade. São esses que estão, as virgens, aquelas que lutaram para viver a pureza de coração e mostraram que vale a pena viver a pureza. Não se contaminaram no pecado, na lama do pecado, nas impurezas dessa vida, lutaram até o fim. Ali estão aqueles grandes artistas que, através da arte, mostraram a beleza e a grandeza de Deus. Os escritores, aqueles que escreveram a vida dos santos, que escreveram e falaram sobre o amor de Deus, sobre as coisas de Deus, aqueles que foram inspirados por Deus a escrever e a falar. São esses, meus irmãos. Esses são os bem-aventurados. Aqueles que não mentiram, que falaram somente a verdade em tudo. Aqueles que foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Aqueles que lutaram para que o comunismo não prevalecesse nos países. Aqueles que lutaram para que o evangelho fosse levado ao coração das pessoas.
aqueles que foram martirizados nos campos de concentração, porque amavam a Deus, porque não quiseram fazer aquilo que aqueles que se achavam os donos do mundo quisessem que fizessem. Aqueles que queriam que não permitiram que o nome de Deus fosse esquecido. As mães que lutaram para que seus filhos pudessem crescer se santificando, aqueles que lutaram para que os outros fossem batizados, aqueles que não se contaminaram com as falsas religiões, aqueles que foram misericordiosos, aqueles que promoveram a paz de toda a forma, aqueles que tiveram fome e sede de justiça, aqueles que diante de tantas aflições nesse mundo, agora eles estão consolados diante da face de Deus, aqueles que mostraram que não são as riquezas deste mundo que valem, mas a riqueza que está no céu. Aqueles que acumularam riquezas no céu e não neste mundo. Aqueles que foram fiéis no casamento, casaram na igreja religiosamente e não adulteraram. Aqueles que lutaram para que o aborto não prevalecesse, mas até aqueles que abortaram, mas se converteram, se penitenciaram e nunca mais fizeram isso. Aqueles que não usaram os métodos contraceptivos, aqueles que não usaram o DIU, aqueles que por um ato de caridade, sabendo que tinham crianças que tinham sido abandonadas, e elas adotaram essas crianças e criaram essas crianças como filho delas, como filho de Deus, e ensinaram a sã doutrina, a sã religião. Esses estão diante da face de Deus. Os militares que foram fiéis a Deus, quantos militares, quantos soldados diante da face de Deus que cumpriram a sua missão. Como um Santo Expedito, que era um soldado, que se converteu ao cristianismo e foi fiel até a morte. Como um São Martinho de Tours, que era também um soldado, se convertendo ao cristianismo, ele vendo aquele homem que estava com frio naquela noite, e ele pegou aquela capa dele, partiu no meio e cobriu aquele homem e foi embora. E de noite ele viu um homem enrolado naquele manto e era Jesus. Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação e estão diante de Deus. Nós admiramos, esses são os heróis da igreja, mas nós os admiramos, meus irmãos, para quê? Para que nós também um dia estejamos lá. Vamos ser fiéis a Deus, vamos fazer a vontade de Deus em tudo. Vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Não vamos entrar na onda deste mundo. Não vamos ser corruptos. Vamos ser, sim, puros de coração. Vamos ser honestos. Para que um dia, por toda a eternidade, nós possamos adorar a Deus e conviver diante da presença de Deus. Vai ser maravilhoso quando Deus nos chamar desta vida para outra e lá nós o vermos tal qual Ele é. Como disse São Paulo,
e nós veremos a Virgem Maria e nós viremos conviver eternamente diante de Deus com todos esses santos e nós vamos ver aqueles parentes nossos que estão diante da glória de Deus e viveremos felizes para sempre. É dessa forma, meus irmãos, que nós comemoramos a vida dos santos, na expectativa de que um dia também nós estaremos lá. Eu quero o céu, e você? Eu sei que também você quer o céu. Então vamos ser santos. A nossa pátria definitiva não é aqui, a nossa pátria definitiva é lá. Mas vamos fazer da nossa pátria, façamos da nossa pátria o lugar aonde Jesus é o Senhor. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. E que bonito, nós estamos vivendo um tempo tão bonito aqui no Brasil. Nós estamos vendo as pessoas lutando para que aqui no Brasil Jesus seja proclamado como Senhor. É bonito ver aqui no Brasil as pessoas rezando o texto, lutando para que este Brasil se torne um país cada vez mais cristão, como ele sempre foi. Esses são aqueles que lutam pela verdadeira justiça. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome, de Jesus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não desanimemos, lutemos. O Brasil precisa se tornar cada vez mais um país católico, onde Deus é adorado e bendito, onde a Santa Missa é celebrada livremente. E um dia depois de passarmos por toda essa luta e por toda esta tribulação, contemplaremos a face de Deus por toda a eternidade. Sejamos fiéis a Deus. Que nas nossas casas nós tenhamos o crucifixo. Que nas nossas casas nós tenhamos um oratório, um lugar onde nós possamos rezar. Que nas nossas casas nós tenhamos a Sagrada Escritura. Que nas nossas casas nós tenhamos a vida dos santos. Que nas nossas casas o nome de Jesus seja proclamado, anunciado. Lutemos, não desanimemos, sejamos fiéis. Assim como no passado, lutou-se bastante para que o ateísmo não entrasse nos países, lutemos para que o ateísmo não entre no nosso Brasil. Lutemos com afinco, porque a nossa meta é o céu. Lutemos para que a nossa pátria seja uma pátria de santos. Lutemos para que na nossa pátria nós possamos anunciar o nome de Jesus livremente, proclamar que o nome de Jesus é santo, que nós possamos levar o evangelho livremente. Aqueles que aceitarem, aceitaram. Os que não aceitaram, o problema deles, mas que tenhamos a liberdade de proclamar e de anunciar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. Não tenhamos medo, com o rosário na mão, com a palavra de Deus nos nossos lábios, com Jesus no nosso coração, façamos do nosso país um país cujo Deus é o Senhor, aonde nós livremente possamos adorar
Jesus na Eucaristia.